Voltamos para falar de eumelanina, feomelanina e tricosiderina. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Viveiros. Nas redes sociais eu estou como Carla Santos Viveiros Face, Instagram, @Carla Santos Viveiros. Se inscreve aqui, dá um like, compartilha, que hoje vai ser um assunto bem interessante, tá? Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a tricosiderina, a eumelanina e a feomelanina. Eu fiz um esquema bem interessante de como essas melaninas se comportam dentro da fibra capilar, como que elas funcionam dentro da fibra capilar, porque eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvida. Então veja como que eu fiz, como que eu esquematizei para você poder entender um pouquinho melhor. Como as melaninas funcionam, as cores funcionam dentro da fibra capilar. Carla, por que eu preciso entender tanto isso? Por que é tão importante? Bom, antes você foi ensinada de que maneira? Na estrela de Oswald. E aí você ficava meio que confusa. Quando eu falo que existem 3 cores primárias na fibra capilar, muitos alunos meus ficam assim, hã? Em pontinho de interrogação. Então agora você já sabe que existe as 3 cores primárias dentro da fibra capilar e que elas se transformam em secundárias. E aí você viu como que ela funciona. E aí existe a classificação, tá? Dessa melanina. E a gente sempre fala nessa classificação dentro da fibra capilar. Existe as difusas e as granulosas. Eu coloquei assim, ó. Os pigmentos naturais difusos são aqueles que dão as cores naturais claras, do louro até o avermelhado, que é a feomelanina e os pigmentos naturais granulados são aqueles que dão as cores naturais, inclusive com os reflexos arruiviados ou castanhos, vermelho até o preto, que é eumelanina, né? E quando eu trago isso para a fibra capilar, os pigmentos naturais granulados, quando a gente traz isso para uma descoloração, quando você começa a descolorir um cabelo preto, você vê o azul? Não, justamente por conta disso. Porque essa pigmentação, ela oxida muito rápido. E as difusas, elas são maiores. Então, elas não oxidam com tanta rapidez. Por isso que é muito importante você entender um pouco disso. E quando para eu poder falar de fundo de clareamento, você tem que entender isso, porque se você não entende, fica difícil de você realmente enxergar, porque quando eu pergunto assim para uma aluna minha, que cor que você tá vendo? Ela fala laranja, mas o reflexo é dourado. Então a gente tem que exercitar a nossa visão para saber o que realmente nós estamos vendo nesse cabelo. E aí, com esse exercício na altura de tom, o que eu tenho ali para ser revelado? Qual é a pigmentação? Lembra, se eu tenho cabelo 6, qual é o fundo do 6? Lá no exercício que eu coloquei, eu tenho quem? Eu tenho laranja, que é o vermelho com amarelo. Então, quem eu tô vendo ali? Pigmentos alaranjados e pigmentos amarelos. Que mais pra frente a gente vai ver que é quem? O dourado e o acobreado. E aí entender isso dentro da fibra capilar é bem interessante. Porque eu consigo identificar os reflexos, que é algo que a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu espero que tenha ajudado você esse pequeno exemplo de como é a melanina, os grânulos, os difusos, porque você precisa entender isso, você precisa saber disso. Eu costumo dizer que isso é a base da colorimetria. E se você só tá querendo aprender a estrela, a neutralizar, a fundo de clareamento, você está indo pelo caminho errado, né? Quantos de nós cabeleireiros não... Então, pessoal, eu trouxe esse esquema para a gente poder entender melhor como funciona a pigmentação na fibra. Aqui eu tenho a eumelanina, que é representada pelo azul, que é o azul, o amarelo, que é a feomelanina, e o vermelho, que é a tricosiderina. Lembra que eu falei que a porcentagem de azul no cabelo na altura de tom 1 e 2 é quem? 100% azul. Eu tenho muita pigmentação azul. Lembrando que eu tenho aqui, ó, embaixo o azul, o amarelo e o vermelho.
Mas o que vai predominar aqui, nessa minha pigmentação, é o azul, tá? E aí eu vou pro 3. O 3 eu tenho quem? 70% azul e 30% violeta. Como que eu faço isso, Carla? Eu tenho o azul, eu tenho o vermelho, que vai formar a violeta. Porque azul com vermelho dá violeta, dá o roxo, ó, nós temos o roxo, 70% de roxo, 70% de violeta, desculpa, 70% de azul e 30% de violeta. Eu tenho mais aqui o azul. Você consegue ver o violeta? Não, você vê mais o azul. E o castanho, que a gente chama ele de castanho natural, eu tenho 70% de violeta e 30% de vermelho. Então, violeta, lembrando, é quem? O azul com o vermelho. Eu vou ter 70% aqui do violeta, do roxo, ó. Fiz o roxo. Mais o vermelho. Ó. Quem eu tô vendo aqui? Quando eu começo a observar, eu tô vendo roxo? Não, é mais o vermelho que fica em evidência. O 5. O 5 eu tenho 100% de vermelho. Tô falando de pigmentação natural na fibra capilar. Existe uma ciência que estuda o que a gente tá vendo, então, mas eu não vou falar agora para não enrolar vocês. Eu só quero que vocês vejam esse exemplo da como que é formado a pigmentação na fibra capilar. E aí agora eu tenho o 6. O 6 é o louro escuro. O 6 eu tenho 70% de vermelho e 30% de laranja. Então, quando lá o meu folículo, lá, o meu maquinário de fios, né, tá começando a produzir, ele vai lá, coloca a tricociderina na melanina, porque isso tudo depende de quem? Da etnia. Cada um tem a sua cor conforme a sua etnia. E aí agora no 6 eu tenho quem? O 30% de laranja. O laranja é quem? É o amarelo com o vermelho. O 7 eu tenho 100% de laranja, que é quem? O meu vermelho com amarelo, que é onde a gente, no 6 a gente já começa o louro escuro. E aqui eu já tenho o louro médio. O 8 eu tenho 70% de laranja. Carla, está querendo me dizer que o 8, quando eu observo um louro natural, eu vejo quem? Um dourado alaranjado, é isso mesmo. Porque, ó, aqui eu tenho o vermelho e aqui eu tenho o laranja. E aí, na minha produção, a produção lá coloca mais quem? Mais 30%
de amarelo, pigmentação amarela. O 9 eu tenho 100% amarelo. Amarelo. E o branco, o 10, né, que a gente chama de louro, o louro claríssimo, eu tenho 30% de branco e 70% de amarelo. O meu pincel tá sujo, mas é só para vocês entenderem um pouco. Vocês conseguem ver a representação da pigmentação na fibra capilar? O que eu quero dizer com isso? Que esse daqui é a representação dos pigmentos naturais. A pigmentação natural, ela é descrita dessa maneira aqui na fibra capilar. Quando o cabelo está sendo formado, quando ele está lá no folículo sendo produzido, a melanina ali está sendo produzida, que é a cor do fio, é dessa maneira que ela é predisposta. Então, se eu tenho uma etnia de mongoloide, de caucasiano, de negroide, lembra que eu falei na parte de tricologia? Então, isso, a etnia que vai definir a cor desse cabelo. Tá? Então, esses são os pigmentos naturais